Bom dia, doutor Tony. Então é muito um prazer enorme te receber aqui, né. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua história e também um pouco sobre a tricologia, né. Eu queria que o senhor começasse me contando um pouquinho mais, assim, a tua história com a medicina, por que tricologia? Conta um pouquinho para nós. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com vocês, certo? Hã, eu sou formado em medicina, né, desde 2014, certo? Antes disso, né, fazia um outro curso, nada a ver, tá, que era engenharia metalúrgica, certo? O oposto. Oposto, totalmente oposto, né? E uma coisa muito estranha, né, que aconteceu, acordei um dia do nada e eu vi que era medicina, que não tinha nada a ver com engenharia. Mas até então, ao longo da vida, não tinha tido essa vontade de medicina? Não, não era grande a vontade. Já pensei algumas outras vezes, mas, nenhuma grande vontade. Eu voltei de um estágio da Gerdau, que eu era bolsista da Gerdau inclusive, né, já estava na metade do curso, e acordei no outro dia, é medicina, né. Foi muito estranho. Então cancelei a minha matrícula da engenharia, né, eu estava na Federal do Rio Grande do Sul, cancelei a minha matrícula, né, a faculdade, e comecei a estudar pro vestibular de medicina, escondido dos meus pais, né. Que loucura, Estudava nos cafés dos shoppings, para que eles não descobrissem que eu ia estudar pro vestibular de medicina. que loucura. E aí, como é que foi depois? Conseguiu passar? Como é que foi a trajetória, então, até aqui, né? Sim, foi um ano, né, de intenso estudo, né, acabei tirando o 8º lugar geral da PUC do Rio Grande do Sul, Que legal. certo. Me formei em 2014, trabalhei muito, né, em emergência, né. Uma coisa que me traz muita satisfação, né, é ver como que a gente consegue realmente mudar ou trazer um benefício na vida das pessoas. Isso faz todo sentido para mim, né. Às vezes quando a gente toma conduta, né, a gente oferece um tratamento, né, que faz toda a diferença para ela. Que bacana. E agora por que tricologia? Por que seguir para esse nicho, assim? Sobre tricologia, né, também tem um pouco a ver o que que a gente entrega para a pessoa, o que a gente consegue mudar na vida da pessoa, né. A gente traz um resultado para diversos pacientes que eles não conseguiam imaginar que conseguiriam, certo? Tu traz a autoestima de volta à pessoa. Isso é muito gratificante, extremamente gratificante. O como eles chegam para você e depois, às vezes de um ano de um tratamento, o que tu devolve para ela é extremamente gratificante. Que bacana. E qual que é a tua história com a tricologia, né? Onde começou? Como que tá agora? Conta um pouquinho mais para nós. Bom, na verdade, tudo começou através realmente de eu ver alguns vídeos, né, na internet, alguns resultados sobre tricologia, né, que eu comecei a achar muito interessante a área, né. Comecei a ver vídeos de como as pessoas ficavam contentes com resultados e até fiquei pensando: "Bah, mas será que tudo isso aqui funciona mesmo?". Então fui começar a estudar sobre o assunto, Uhum. né. Comecei na área através de uma clínica de implante capilar, né, do inclusive padrinho da minha filha, né, me proporcionou essa grande oportunidade, né. Comecei a estudar sobre mais a fundo sobre tricologia, sobre implante capilar, né, e hoje estou aqui, né, depois de diversos cursos feitos, né, e sempre estudando. Que bacana. Mas agora vamos voltar um pouquinho atrás, né? O que que é a tricologia? Qual que é o significado dessa área, né? Acho que tem muita gente que ainda fica em dúvida, assim, o que exatamente faz, né? Bom, a tricologia, tá, é o estudo, na verdade, sobre os pelos, Uhum. tá. Então tem muita gente que entende tricologia apenas como um tratamento para cabelos, mas na verdade não, né. A gente trata também sobrancelhas,
tratamos barba, né? Hum. Diversos homens nos procuram por causa de falhas de barba, por exemplo, né? Então, é uma área mais vasta, né? E o como que faz um diagnóstico, por exemplo, nessa área? Quais exames tem que fazer? Como que é a avaliação? Tudo depende, tá? Uhum, Depende muito qual que é a queixa do paciente, entende? Então, o que hoje as pessoas mais me procuram realmente é por causa de alopecia androgenética, tá? Então, tudo depende qual que é o grau dessa calvície, certo? Depende do histórico clínico do paciente, né? Mas em base a gente pede exames de sangue, né, para detectar ah, faltas de vitaminas, deficiências nutricionais, né, algumas doenças muito relacionadas, né, à alopecia, certo? Eventualmente pode ser que tenha necessidade de uma biópsia, uhum. eventualmente, mas um dos exames mais importantes é a tricoscopia, né? Onde eu vou examinar o couro cabeludo da pessoa, né? O fio, né? A haste no caso, né? Descamações, certo? Doutor, o que que é a tal da alopecia que todo mundo fala, né? O que que pro cidadão comum entender, né, o que que é? Bom, a alopécia, tá? Ele é uma condição que faz cair os fios do couro cabeludo, cabelo ou pelos do corpo, certo? A gente classifica alopécia, tá, em alopécia cicatricial e alopécia não cicatricial, certo? Onde a alopécia cicatricial é uma alopécia realmente com uma condição inflamatória mais intensa, certo? Onde realmente o folículo ele acaba morrendo. Uhum. E de onde vem a alopecia? A pessoa é genético sempre? Ela pode surgir naturalmente? Como que é? A maioria das alopécias, ela tem alguma condição genética sim. A alopécia mais conhecida é a alopécia androgenética, Uhum. né? Essa aí realmente, hoje se sabe que existe mais de 300 genes associados. Nossa. E ela pode não ser genética? Por exemplo, eu tive um estresse muito grande, um trauma. Eu posso desenvolver alopecia também? Bom, essa é uma excelente pergunta, tá? A alopecia androgenética, ela sempre tem um componente genético, né? Até Uhum. como o próprio nome diz, né? Essa condição que tu tá me perguntando sobre a pessoa ter um estresse importante e cair cabelo, bom, é uma excelente pergunta, tá? O que que acontece? O nosso folículo, nosso fio, tá? Ele tem 3 fases de crescimento. A fase anágena, catágena e a fase telógena. A fase anágena é quando o nosso fio realmente nasce e ele cresce, vai crescendo, tá? As outras seguintes são realmente a de desprendimento da raiz e a queda do fio, certo? Então, no nosso organismo, quando ocorre um estresse muito importante, seja por deficiência nutricional, seja porque a pessoa realmente está passando por uma fase na vida muito difícil, está extremamente estressado, ele pode causar uma condição chamada eflúvio telógeno. O que que é o eflúvio telógeno? É a passagem direta da fase anágena de um fio para a fase telógena, que é a fase final de queda do fio. O nosso fio pode crescer na fase anágena de 3 a 6 anos, por exemplo, né? Uhum. Então, aquele fio, por exemplo, que tem 1 ano, por exemplo, de crescimento e teria, por exemplo, mais 5, após um estresse muito importante, ele pode passar diretamente dessa fase anágena, que ele teria mais 5 anos, diretamente para a telógena. Olha só. Mas daí não chega a ser uma alopecia, é uma outra condição. É uma outra condição, mas muito comum. Nossa. Geralmente, quando cessa o gatilho, né, seja que foi estresse, uma desnutrição importante, por exemplo, ele tende a voltar, Olha né? só. Ele tende a voltar aos nossos fios. Um dos exemplos, grandes motivos que me procuram em consultório, por exemplo, tá?
pós-infecção importante, como por exemplo, Covid, tá? Em torno de mais ou menos 2 meses depois da infecção, realmente a pessoa nota a queda de cabelo. Por quê? Porque a fase catágena e telógena, tá? Eles realmente duram em torno de 2 meses mais ou menos. Então, aquele paciente que teve ou um estresse importante, por exemplo, ou teve uma infecção importante, como por exemplo, acabei de citar, Covid, né? Em torno de 2 meses depois a pessoa nota realmente a queda de cabelo. Então, às vezes, pode ter passado 2, 3 meses, a pessoa nem associa mais com aquele estresse e o cabelo pode estar caindo por conta daquilo. Exatamente. Quando a gente encontra o paciente em eflúvio telógeno, a gente sempre questiona em torno de 2 meses mais ou menos o que que aconteceu na vida dela. Ai, olha que interessante. Muito interessante, porque às vezes a vida segue, a gente já nem lembra mais, né, do que estava nesse pico de estresse, então e o que que é considerado uma queda de cabelo normal, que a pessoa pode estar perdendo ali no dia a dia, que seja considerado normal, e o que que já começa a ser preocupante? Carol, é uma excelente pergunta, tá? Hoje em dia, tá, a gente considera uma queda capilar normal entre 100 a 150 fios de cabelo. Depende muito. Algumas pessoas são mais calvas, então pode ser que 150 fios para ela já seja muito, tá? Mas, claro, ninguém sai contando fio por fio, né? Então, geralmente o paciente que ele nota um aumento da intensidade, certo? Da queda capilar, vai tomar seu banho e aí puxa aquele chumaço de cabelo. Isso já é considerado fora do padrão, né? Começou a notar as entradas, por exemplo, começou a notar mais rarefação. A pessoa se olha no espelho e começa a notar que está começando a enxergar mais o seu couro cabeludo, por exemplo. Quando chega no estágio desse, pode chegar a significar que a pessoa chegou a perder até 40% da densidade dos fios, Nossa, né? e isso é em quanto tempo, assim? Como que é esse para chegar nesses 40%, é de um dia para o outro, demora um tempo, como que é isso? Não, geralmente não é tão rápido assim, Uhum. mas as pessoas simplesmente após um banho ou depois de uma foto, hoje em dia é muito fácil a gente tirar foto com o celular, né? E a pessoa nota, olha, tô enxergando meu couro cabeludo. Geralmente não é da noite pro dia, mas a pessoa tem um dia que ela simplesmente nota. Uhum.